Olha, a reunião do governo com o Fórum dos Servidores acabou ontem sem um entendimento. O Executivo apresentou a minuta da proposta de reforma da Previdência, mas não incluiu no documento as alíquotas e a isenção de inativos, que são pontos polêmicos nesse momento de discussão. Hoje a gente vai conversar aqui com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Boa tarde, professora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Fátima, havia uma expectativa da apresentação da minuta completa do que vai ser a reforma da Previdência Estadual. Os sindicatos, os representantes dos sindicatos, ficaram frustrados? Com certeza, porque a principal disputa com o governo do Estado e que nesse momento a gente se posiciona contra a reforma é exatamente por ela atingir a taxação aos inativos e aumentar a alíquota. E aí, como não foi apresentado, isso sinalizou para a gente uma grande preocupação, não é? Uma vez que esse é o aspecto principal, e de que a reforma, ela vem, não é? Cai no nosso colo, penaliza os servidores públicos, e a gente precisaria estar com isso em mãos até para que a gente pudesse mandar um recado para a governadora, no sentido de que ela procurasse ver essa questão, pois nós não construímos esse fosso e não vamos estar respondendo por ele. Professora Fátima Cardoso, então explica aqui para a gente. Ontem só foi apresentada a questão da idade mínima? A idade mínima e outros aspectos, né? Outros aspectos, onde a gente, por exemplo, na educação, a gente viu que se manteve aposentadoria especial, é um ponto importante. Outros aspectos da idade de aposentadoria, mais geral, e as formas de aposentadoria. Nós estamos com um projeto, né, em análise com o nosso setor jurídico, com o próprio DIEESE, para ver o quanto que isso representa, mas volto a insistir que para a gente ontem era saber qual o patamar de isenção. É R$2.000, é R$3.000? Dos inativos, né? Dos inativos. E quais são as faixas, né, de cobranças aos inativos. É uma frustração muito grande, Diógenes, para a gente, depois de muitos anos, né, que a gente não paga a Previdência de forma... depois... meu Deus, eu tô querendo encontrar o termo correto. Encontrar o termo correto. Uma isenção que vem a partir do teto. Quem ganha R$ 5.689,54 não paga nada da Previdência. Com a emenda constitucional a 40, passou-se a ter, pós esse teto, a diferença se pagaria. Então é uma frustração muito grande você hoje ter todo o seu salário taxado na Previdência. O governo vem se reunindo com o Fórum já há algum tempo e na reunião anterior, por ordem até da governadora, houve um estudo mais aprofundado nessa questão dos inativos. Não houve avanço para o sindicato? Nós não conhecemos a proposta. Sim, porque não foi apresentada. Não foi apresentada a proposta. Entendi. É essa que nós estamos aguardando, que até segunda-feira o governo esteja apresentando, porque, inclusive, de hoje, segunda e terça-feira, nós vamos estar nesses 2 dias em luta. Vai ter uma paralisação. Vai ter uma paralisação de 48 horas para quem está trabalhando. Segunda e terça. Segunda e terça-feira. E nós estamos chamando os aposentados, as aposentadas, os ativos da educação para comparecer em frente à Assembleia Legislativa para nós forçarmos, não é, essa pressão e dar corpo a um movimento para impedir que essa taxação ela venha acontecer para os inativos. Já que a senhora falou em greve, segunda e terça, só para lembrar aqui o calendário da semana que vem, que é importante, na segunda a Assembleia retoma os trabalhos legislativos, terça-feira havia uma expectativa da entrega da proposta de reforma de Previdência do governo. Parece que isso também foi adiado, porque na quarta-feira há uma nova reunião do governo com o Fórum. Exatamente. Apesar do Fórum ter tomado uma posição de ser contra
a toda a proposta da Previdência, mesmo assim o governo vem insistindo em dialogar, né, na perspectiva de mostrar. E nós não apresentamos, Diógenes, proposta nenhuma ao governo do Estado. Nós só colocamos que somos contra a proposta, porque, no geral, ela vai penalizar o servidor, tanto o servidor da ativa como o inativo, o aposentado, como a gente chama. Professora, mas o Estado está com um rombo crescente nas contas da Previdência. O ano retrasado, 1 bilhão e 300 milhões. O ano passado fechou com 1 bilhão e meio. E as estimativas do próprio governo é 1,8 bilhão esse ano. Então, algo tem que ser feito, o governo tem deixado claro isso. A reforma tem prazo para acontecer até julho, senão o Estado... Quer dizer, diante dessa pressão e diante desses fatos, o que fazer? Então, o Fórum apresentou algumas propostas, né? Dentre elas a realização de concurso público, né, na parte dos terceirizados, para exatamente aumentar a arrecadação da Previdência. Com mais efetivos, haveria mais contribuição para o sistema. Com certeza, e seria algo permanente. Isso daria o quê? Uma sustentabilidade à própria Previdência no Mas futuro. o governo tem problema de limite prudencial, estourado já há alguns anos. Não pode contratar, não pode realizar concurso. O que fazer? Olha, nós estamos indo, e o Fórum tem essa pauta, de ir ao TCU, exatamente para dialogar... No caso do TCE aqui no Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado, não? Da União também. Da União também. Da União também. É o Tribunal de Contas da União também, porque exatamente a gente precisa dialogar com esses setores para exatamente abrir essa vertente de possibilidade de realização do concurso público, porque vai dar sustentabilidade à Previdência. Uma outra questão é continuar exatamente aquele programa que foi criado no governo Robson, né, de aí cobrar dos empresários, dos devedores. Sonegação, combate à sonegação. Os devedores, né, que deixam de pagar, né, impostos à Previdência, e isso tem feito falta. Mas, no geral, assim, Diógenes, a gente entende que o Estado deve sair desse marasmo que está, se buscar iniciativas mais ousadas que dê condições do Estado arrecadar mais, de ter mais contribuições nos seus impostos, e, com isso, ir equilibrando aquilo que está hoje, né, dito pelo governo, que é algo que nos parece, enquanto servidor público, que pode ser minimizado ao longo do tempo usando outras formas que não essa reforma. A senhora falou da questão da isenção dos inativos, tem a questão do aumento das alíquotas, que também é outra expectativa, coisa que não foi apresentada ontem. Qual é a expectativa dos servidores? Olha, a nossa expectativa é que o governo do Estado nem aplique a alíquota de 14% geral para todo mundo, como está na emenda constitucional 03 do governo federal, e que essas alíquotas ela não ultrapassem dos 11% para os servidores da ativa com teto de R$ 5.689,54. E para os inativos, aplica o que já vinha aplicando. Ultrapassando esse teto, aquilo que ultrapassar será taxado. Então, é manter o que já vem tendo aí e a gente trabalhar na perspectiva da realização dos concursos. Professora Fátima, não só para auxiliares do governo, a governadora, não só para sindicalistas, eu tenho perguntado sempre, vai ter consenso nessa história no final dessas reuniões do governo com o Fórum? Não vejo possibilidade. Não vejo possibilidade de consenso porque nós somos contra a reforma. Se somos contra a reforma, não tem como, Diógenes. O governo fala em modulação, fala em negociação, alguns sindicalistas até acreditam que há margem para negociação. A senhora acredita que há margem para negociação? Pode haver margem para melhorar a proposta, mas não sinaliza no fórum um consenso, um entendimento de que a gente venha a aceitar essa reforma. Não sinaliza. Enquanto SINT, eu já antecipo que nós não concordamos em função de o pacote cair no nosso colo. Proposta do governo, a reforma, resolve
o déficit da Previdência? Acho que não. É tão paliativo quanto a realização do concurso, que também não resolve. Mas o concurso público, pelo menos ele dá uma sustentabilidade no futuro, de uma arrecadação maior, e a reforma da Previdência, ela, ao longo em que os aposentados forem morrendo, forem se extinguindo, né, não sei como será o quadro de arrecadação do IPERME. Professora Fátima, no finalzinho dessa entrevista, eu queria saber da senhora sobre a implantação do novo piso nacional dos professores. Ele foi reajustado agora no início do ano, se eu não me engano foi para 2.800 e alguma coisa. E como é que está a implantação desse piso aqui no Rio Grande do Norte? Porque isso também tem um impacto financeiro. Tem sim, e é importante. Esses 12,84, ele é bastante significativo no momento em que a gente vinha tendo percentuais muito baixos. E vai ser, Diógenes, eu estou vendo já assim, um caminho de muita luta, né? O governo do estado diz que vai cumprir a lei, mas não diz a forma. O município de Natal não se pronuncia com relação a isso. Alguns municípios já estão implantando, para nossa surpresa, inclusive, e com negociações para o mês de março. Então, nós vamos ter muita luta. O governo do estado sabe que, se não implantar o piso, tem greve. Tem prazo para isso? É março, né? março, porque necessita de uma lei, no caso do estado, para mandar para a Assembleia Legislativa, e geralmente acontece que vai ser aprovada no final do mês de fevereiro para começo de março. Então, é março. E o município de Natal, o prazo não é março, porque tem lei própria e só falta o prefeito atender a nossa reivindicação. O reajuste, o piso nacional dos professores, tem impacto em outras atividades da educação aqui no estado? Ou esse reajuste é só para o professor? Só para professor, pedagogo, diretor de escola, aqueles que são chamados educadores. O funcionário, inclusive, que está há 10 anos sem aumento, esse não recebe. Não recebe, infelizmente, que é uma luta nossa também, que a governadora procure meios e forma de atender a pauta dos servidores que estão aí há 10 anos sem aumento salarial. Pois é, a reforma da Previdência estadual vai dar muito pano para a manga e vai ganhar os debates, os discursos da semana que vem com a retomada da Assembleia Legislativa. Então vamos acompanhar esse assunto. Eu queria agradecer a presença da professora Fátima Cardoso, do CINT, aqui no nosso programa. Obrigado, Fátima. Obrigada, Diógenes.